Eu estou com a doutora Lorena Petri, ela que é alergista e imunologista e uma simpatia de pessoa, vocês vão ver. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Paloma. A gente vai falar hoje sobre as alergias, mas especialmente que atacam, né, aumentam durante o período do inverno. É fato ou é mito isso? É fato, né? Durante o período do inverno, principalmente as alergias respiratórias, elas acabam atacando mais, né? Principalmente porque, no caso do nosso estado, muito período de chuvas, pessoas aglomeradas em locais fechados, muita umidade, o que favorece o crescimento de fungo, de ácaros, tudo isso faz com que os pacientes que são alérgicos, eles têm aumento das crises nesses períodos do inverno. Eu sou, assim, um pouco asmática e tenho uma alergia a ácaro, mofo. E realmente, eu não sei, a minha casa também, se fica muito tempo fechada, e aí começa a me atacar. Você diz que essa questão de muita gente junto é porque um gripado passa para o outro, é mais ou menos isso? Exatamente, gente aglomerada, né? O índice aumenta de infecções virais, então eles acabam passando de um para o outro. E os pacientes que são alérgicos, quando eles pegam alguma infecção viral, eles acabam entrando em crise da alergia, né? Eles acabam entrando na crise de rinite, na crise de asma. Então, a infecção ele serve como um gatilho para a crise alérgica. Então, por isso que quando a pessoa que tem isso, tem uma gripe, não é só uma gripezinha. Não, o paciente que vai ter uma gripe, o paciente que não é alérgico, é muito mais branda do que aquele paciente que tem rinite, que tem asma, né? Muitas vezes eles podem desenvolver uma crise grave de asma só pela infecção. Para quem está assistindo e não sabe, porque normalmente quem tem rinite já sabe, mas pode ter alguém aí que ainda não saiba. Quais são os sintomas? Os sintomas, geralmente quando chega no consultório eu falo, o nariz incomoda, né? Porque não é para incomodar, é para estar normal. Nem perceber, né? Não perceber que tá ali. Aí geralmente incomoda. O que acontece? Então geralmente o paciente refere coceira nasal, né? Aquela coriza, aquela aguinha que tá descendo o tempo todo, espirros que a gente chama em salva, que são espirros seguidos, vários espirros seguidos, principalmente ao acordar pela manhã, né? E obstrução nasal, né? Aquele paciente que está o tempo todo com sorine, que dorme de boca aberta, que ronca, fica o tempo todo com o nariz entupido. Então esses são os principais sintomas da rinite alérgica. E no caso da asma? Minha mãe dizia, eu sempre, a Paloma é asmática. Eu tinha crises quando eu estava gripada, aí me dava uma falta. Aí Mas vinha a crise de asma, né? Geralmente os pacientes que têm asma, eles têm uma tosse, geralmente uma tosse seca, né? Muita tosse, aquela tosse seca e irritativa, às vezes pode sentir uma dor, aperto no peito, falta de ar, como se ele estivesse cansado, como se tivesse corrido, aquela respiração rápida, ofegante, né? Em alguns casos, quando a crise ela é muito intensa, a gente pode até ouvir os familiares, ouvir um chiadinho no peito, como se fosse um barulhinho de um gato, né? Chiando. Isso daí já é a crise mais intensa. E tem nessas duas doenças respiratórias especificamente, tem algum tratamento ou até mesmo cura? Tem tratamento para isso? Tem tratamento. Eu acho que o primeiro tratamento é a prevenção, né? Então o paciente que ele é alérgico, ele tem que procurar um especialista, avaliar quais são os fatores que podem ser precipitantes para a crise e prevenir, né? No caso da asma e da rinite, os principais vilões são os ácaros. Então, ele tem que ter uma casa limpa, arejada, né? O ideal é tirar tapete, tirar cortina. Outra questão da prevenção é o paciente que tem doença respiratória crônica, ele tem indicação de fazer vacinas especiais, como a vacina da gripe, né? Para que ele não venha a adoecer, né? Então, que até um tempo atrás estava a campanha da gripe. Tava tendo a campanha. Tinha umas indicações especiais, né, a princípio. E uma das indicações era para pacientes com doenças crônicas. Então, todo paciente com doença respiratória crônica, ele tem indicação de fazer a vacina da gripe. Que aí já previne para não Já previne. Então, como a gente está falando, a infecção ela vai ser um fator precipitante para crise de alergia, né, de asma, de rinite. Então, se você previne a gripe, você previne a alergia mesmo. E em termos, você falou de cortina, de tapete, qual é o problema? E se não for cortina, qual seria uma sugestão aí? Pois é, a gente, assim, o tapete é uma coisa que você pode tirar, né? Às vezes a cortina você tem que, se for cortina de pano, que não é o ideal, que ela seja lavada com frequência, né? Porque é onde acumula muita poeira.
O ideal hoje em dia é a cortina do tipo persiana, que é muito mais fácil de manusear, de limpar, não acumula poeira. Então, isso tudo ajuda o paciente que tem já a não entrar em crise. Exatamente. Mas existe cura para esse tipo de Bem, doença? a alergia ela é considerada uma doença crônica, né? Igual pressão alta, igual diabetes. Mas se o paciente ele for acompanhado, for feito o diagnóstico clínico, laboratorial ou então com os exames, existe um tratamento que ele pode ser curativo, que chama imunoterapia ou dessensibilização. É um tratamento prolongado, né, individualizado, que pode proporcionar cura sim para o paciente. É tipo uma vacina? Qual a diferença quando chega assim, o que seria essa imunoterapia? Assim? Isso, popularmente, né, eles acabam chamando de vacina, né, mas aí muita gente chega e fala assim, eu vim tomar vacina de alergia. Não é igual às vacinas tradicionais, não é uma dose única. Tomou, tô ótimo, não vou ter mais. Não é, exatamente. Não vou ter mais. A gente tem que modular o sistema imunológico, né? Então, o que acontece? Quando o paciente entra em contato com o ácaro, por exemplo, ele acaba criando uma reação inflamatória. Esses pacientes são alérgicos, tá? Acaba criando uma reação inflamatória como se o ácaro fosse um agente infeccioso. Então, essa é a reação inflamatória que causa os sintomas da alergia. Então, no caso da imunoterapia, são vacinas, né? Que são doses fracionadas do alérgeno, que são dadas periodicamente num período entre 2 a 3 anos. Então, às vezes é um tratamento a longo prazo, exatamente. Em alguns casos a gente tem que até passar mais do que isso, né? Em casos individuais, quando ele não está totalmente curado, a gente pode prolongar um pouquinho mais. Agora sim, quando o paciente está em crise, ele vai no médico, o médico passa uma medicação, fiquei boa, tá tudo ok? É outro erro, né? Como a gente falou, doença crônica, não vai ter um tratamento que vá tirar de uma vez todos os sintomas, né? Existem os tratamentos de prevenção, né? Como a gente falou, em relação a evitar o contato com o alérgeno, a retirar cortina, tapete, e existe o tratamento de manutenção, né? Que é para você não entrar em crise. Existem vários medicamentos que o paciente pode tomar diariamente, de acordo com o tipo de alergia, para que evite a crise. E existe o tratamento da crise, porque eventualmente tá tudo bem, fiz o controle ambiental, tô tomando o medicamento de manutenção, mas hoje precisei fazer uma limpeza na casa, mexer nos livros velhos, aí não tem jeito, aí vem a crise, aí tem que tomar o remédio da crise. Ah, entendi. E quais são os especialistas que o paciente com esses sintomas podem procurar? No caso, os sintomas de rinite ou de asma, ele procura que tipo de profissional médico? Bem, ele pode procurar o alergista para ver se tem fundo alérgico, né? No caso da rinite, mais especificamente, o otorrino também acompanha. No caso da asma, o pneumologista. Mas assim, o alergista e imunologista, ele também faz acompanhamento dessas doenças. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais dicas da doutora Lorena Petri, falando sobre alergia, sobre esse inverno aí, o que ataca, como prevenir. E também, gente, a gente fica à disposição, vocês coloquem suas dúvidas nas nossas redes sociais, tá certo? Para poder a gente estar respondendo aqui no nosso programa. Já já a gente volta com mais dicas. Cuidar da vida é algo maior do que um momento de atenção. É um envolvimento completo que exige responsabilidade, preocupação e tratamentos especiais no atendimento. Bem-vindo ao Laboratório Pontes de Albuquerque, referência em qualidade. Nós realizamos desde os exames de rotina aos de alta complexidade, somado à excelência técnica e gestão de qualidade. Utilizamos equipamentos modernos e nos atualizamos por meio de treinamentos qualificados. Nossos colaboradores estão preparados para dar suporte e confiança durante todo o processo de execução, seguindo o mais alto padrão de biossegurança. A missão do Laboratório Pontes de Albuquerque é tornar o diagnóstico clínico rápido, preciso e acessível, investindo em maior comodidade para seus clientes. O Laboratório Pontes de Albuquerque conta com um centro de coleta na zona oeste de Boa Vista, na Avenida Estrela d'Alva, no bairro Raiar do Sol e na Clínica Albuquerque. Laboratório Pontes de Albuquerque, referência em saúde.
Olá! Quero te convidar para conhecer a Clínica Albuquerque. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para que você se sinta sempre bem quando vier nos visitar. Para os pequenos, temos o Espaço Kids, com brinquedos e literatura para divertir a criançada. Nós acreditamos que ir ao médico pode ser também um momento agradável. Contamos com consultórios e salas de exames confortáveis e equipados com o que há de mais moderno em saúde. Bem-vindo à Clínica Albuquerque. Vamos adorar receber sua visita. Seja bem-vindo ao Oral Office Designer. Oferecemos uma estrutura ampla e consultórios equipados com o que há de mais moderno. O corpo clínico traz para seus pacientes as técnicas mais seguras e eficazes, propiciando assim as melhores e mais modernas possibilidades de tratamento. Seguir esculpindo sorrisos é a nossa missão. Trabalhamos com odontologia moderna. A Oral Office Designer está com uma equipe preparada e com um ambiente discreto, aconchegante e acolhedor, dando a privacidade que nossos pacientes merecem. Trabalhamos com a odontologia de excelência nos mínimos detalhes. Deixe-nos descobrir o seu sorriso. A Oral Office Designer quer ter esse compromisso com você. Estamos falando, doutora, das doenças respiratórias agora no inverno e você deu algumas dicas da questão do tapete, da cortina. Tem mais alguma dica que possa dar pra gente? Porque eu, que sou alérgica, nossa, quando vai fazer faxina em casa, parece que ataca. É isso mesmo? É isso mesmo, porque geralmente o paciente quando vai fazer a faxina, né, ele entra em contato com a poeira, o que faz com que ele entre em crise, né? O ideal é, se ele não tiver outra pessoa que possa limpar, né, ele não use a vassoura, porque quando você vai usar a vassoura, você acaba fazendo com que a poeira suba, né, e fique ali no ambiente, ele acaba inalando, né, e acaba entrando em crise. Então o ideal é que, em vez de vassoura, seja usado um pano molhado, tá? Mesmo que seja outra pessoa, às vezes ele chega, a outra pessoa tá limpando e ele acaba entrando em crise de qualquer jeito. Então, paciente alérgico, o ideal é não usar a vassoura em casa. Nem ter, então, né? Não, melhor nem comprar. Pano úmido resolve o problema. Pano úmido ideal. Aí nós falamos das doenças respiratórias, mas tem outros tipos de alergia também. Quais são as principais demandas que você tem no seu consultório? Em relação à demanda do consultório, vai variar, né? Nós temos a variação dos principais tipos de alergia de acordo com a idade. Então, existe a chamada marcha atópica, né? Geralmente os pacientes eles vão desenvolver diferentes tipos de alergia em diferentes idades. Por exemplo, chegam as crianças, né? Geralmente vai ser a dermatite atópica, que também é chamado de eczema atópico, que são lesões de pele, né? Fica o quê? Vermelhinho? Fica vermelho, muita coceira, né? Bem irritado e com aquele aspecto descamativo, né? Acaba assustando um pouquinho as mamães, né? Geralmente é uma das primeiras alergias que aparecem na criança, é a dermatite atópica. Ou então alergia alimentar, né? A principal causa de alergia alimentar na criança é, por exemplo, o leite, né, que vem aumentando muito, inclusive o número de alergia ao leite, né, nesse período. Aumentou. Eu vejo que de uns anos pra cá, parece que, não sei se é as pessoas agora que estão sabendo, mas eu vejo que tem uma demanda grande. Nas últimas 4 décadas, houve um aumento do número de alergias, né, não só alergia alimentar, como todas as outras, né, não só uma das causas, né, desse aumento, como você falou, a falta do conhecimento. Nós estamos diagnosticando mais, né? Antigamente achavam que era frescura, subdiagnosticavam, não tratavam direito, né? E a outra causa é a mudança do estilo de vida, né? Que propiciou o aumento dessas doenças.
É verdade. Meu sobrinho, ele tem alergia à lactose, eu não sei se é porque ele tem, mas eu vejo que muita gente tem. Ao longo do tempo ele pode melhorar? Como é que funciona? O que tem que fazer? Tem tratamento para isso? Achei ótimo você falar até alergia à lactose, que muita gente confunde, né? Na verdade, provavelmente a alergia à proteína do leite, né? Que é a proteína do leite. A lactose geralmente é a intolerância à lactose. É verdade, é porque eu tenho a intolerância à lactose, exatamente. não a alergia. Você desenvolveu a intolerância provavelmente adulta. Foi, isso né? mesmo. Que é uma das diferenças. Geralmente a alergia é criança pequena, Isso. né? E o paciente com intolerância já vai desenvolver na fase mais adulta. Exatamente. Né? E é bom distinguir isso para as pessoas que estão assistindo, porque às vezes a mãe tem aquela criança que tem alergia à proteína e ela fala assim, não, eu vou comprar, dei o leite sem lactose e tá tudo certo. Não tá tudo certo, porque o leite sem lactose ele ainda vai ter a proteína do leite intacta e pode causar reação na criança. E séria, né? Séria. Então, qual seria a principal, assim, prevenção no caso do... No caso de alergia alimentar, retirar o alérgeno mesmo. No caso dos bebezinhos, se é uma mãe que está amamentando, ela tem que fazer uma dieta de restrição, que às vezes fala assim, nossa, mas tá com alergia ao leite de vaca, mas tá só no peito. Não. A mãe está se alimentando de alguma coisa que tem leite, e não é o leite só, o leite e os produtos que são derivados, São né? muitos, O queijo, a manteiga. E assim, quando a gente vai, quem já passou por isso, ou quem estuda isso, a gente vai vendo que o leite ele tá em mais produtos do que a gente pensa, né? Às vezes no salaminho, no presunto, coisas que você acha que nunca vai ter, né? O leite, mas tá lá, a proteína ela pode desencadear uma reação e muitas vezes reações graves. E aí vem as mães aí que tem, ou tá com suspeita que o filho tenha alergia ao leite, agora já corrigindo, alergia ao leite. Essa criança ao longo do tempo pode melhorar ou vai ser alérgica para sempre? Bem, felizmente, né, no caso da alergia ao leite, a maioria das crianças elas tendem a ter uma melhora lá por volta dos 2 anos de idade. Elas chegam a ter a cura, né? Elas começam a criar a chamada tolerância imunológica, elas deixam de reagir à proteína do leite e acabam tendo uma vida normal. Uma pequena parcela pode ser que não adquira essa tolerância e venha se tornar um adulto com alergia à proteína do leite. Tem outros tipos de alergias também que tem demanda? Tem, né? Fora que a gente parou na parte da criança, a partir do momento que vai crescendo, vão aparecendo a maior demanda para outras, né? No caso, primeiro a gente começa com a dermatite, alergia alimentar, né? Pacientes mais velhos começam a aparecer com casos de rinite ou asma, né? Mais velhos, assim, a criança, né? Ou no caso do adulto também. Outro tipo de alergia que também é bem frequente é a alergia a medicamentos, né? Tem muito paciente que não pode tomar nenhum tipo de anti-inflamatório, o AS, o Cataflam, né? Porque pode causar reação grave às vezes. Agora, nesse caso das alergias, a gente falou nas respiratórias, tem tratamento e a cura através da imunoterapia. Nesse caso da alergia alimentar também tem? No caso do leite, sim, né? No caso do leite, se o paciente já tem mais de 4 anos de idade e ele não adquiriu tolerância, né? Pode ser conversado com a família e investigar a possibilidade de fazer imunoterapia também. Na verdade, no caso do leite, a gente chama de dessensibilização ao leite, né? Também um tratamento individualizado, prolongado, para que ele possa ter uma vida normal. Agora, os que têm de medicamento não tem jeito, é evitar, né? Evitar, medicamento não tem. Até existe dessensibilização para medicamento, em alguns casos especiais, por exemplo, o paciente está grávida, né? O medicamento, assim, ele pegou uma doença, ela pegou uma doença infecciosa e existe um medicamento que é o ideal. Aí você pode fazer uma dessensibilização para aquele medicamento, mas assim, um curto período só num caso específico. Então, não são para todos, assim, não é uma situação corriqueira. Agora sim, a pessoa que não sabe que é alérgica, quando sabe fica mais fácil, já previne, já trata, mas assim, tem alguns sintomas, mas não sabe. Que sintomas são esses que pode aparecer no caso da alergia ao leite ou algum alimento? Eu vejo que tem muita questão da alergia ao camarão, frutos do mar, não tem? Exatamente. No caso de alergia alimentar, né, principalmente quando a gente fala do leite,
não existe um quadro igual para todos, né? Existem vários tipos de alergia ao leite, de reações ao leite, né? Existem as reações que a gente chama de GE mediada, que são aquelas reações imediatas. Assim, tocou no leite, empolou o corpo, inchou a boca, né? São as reações que a gente fala que são as reações mais graves, que podem evoluir até com a anafilaxia, que é uma situação bem mais grave que pode levar à morte, né? Existem aqueles pacientes que entram em contato com o leite, por exemplo, já que a gente está dando o exemplo do leite, que pode desenvolver as lesões de dermatite, que a gente estava falando da dermatite atópica, que são aquelas lesões avermelhadas na pele, né, descamativas, com coceira. E existem aquelas reações que a gente fala que são celulares, que não imediatas. Por exemplo, paciente que entra em contato com leite e tem uma diarreia, né? No caso de bebê é muito comum ele ter diarreia com sangue, assadura no bumbum, né? Então vai variar de acordo com a clínica de cada um. Então a ideia é procurar um profissional, sentiu esses sintomas, procurar um profissional Exatamente. especializado para estar alinhando. Aí tem os testes, né? Os testes alérgicos que podem estar fazendo, mas aí vai ter que ser pauta para outra entrevista. Exatamente. Porque aí é muita informação para vocês. A gente vai estar gravando outros vídeos aí, dando dicas aí nessa parte de detectar teste alérgico, se existe, não existe. Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença, tá? Eu que agradeço. E o quadro fica aqui aberto para você vir novamente dar dicas pro pessoal de casa. Vou passar aqui para vocês as redes sociais da doutora Lorena Petri. Vocês podem estar mandando umas sugestões de pauta, que aí ela vem aqui tirar a dúvida de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.